Como é que eu posso falar disso? Hoje existe uma pressão muito grande pelo sucesso. Todo mundo tem um aparelho desse na mão e a gente normalmente está exposto às redes sociais. E o que acontece quando a gente está ali scrollando, né? Girando aquela roletinha ali? A gente sempre está lidando com as exceções. O algoritmo ele funciona basicamente assim. Ele traz coisas que são normalmente fora da curva. Para um vídeo chegar até a gente, uma publicação, algo que se tornou viral, geralmente é algo que fugiu do comum. E por fugir do comum, então existe uma grande emoção, uma grande euforia com aquilo, né? Ou uma grande revolta. A internet mais ou menos ela funciona assim. E qual o problema disso tudo? É que normalmente a gente está tão exposto às exceções, às coisas que fogem do normal, que a gente começa a olhar essas vidas que são fora da curva e a gente começa a se comparar com elas. Então a gente vê lá um influenciador de 22 anos que está dando lá uma aula sobre como ser um milionário. E a gente começa a ver cada vez mais conteúdo sobre isso e começa a aparecer mais milionários, com às vezes mais novos ou na mesma idade que a gente fala assim, meu Deus, eu tô atrasado? Meu Deus, essas pessoas estão voando na vida e eu tô aqui estagnado, eu não tô indo para lugar nenhum. Só que o problema é justamente esse, você está se comparando com a exceção. E se algo está aparecendo no seu feed, tenha a noção de que aquilo ali é exceção, aquilo ali não é a vida normal, aquilo ali não é a vida do jeito que ela é. E tem uma coisa ainda mais profunda debaixo disso tudo, é que se você chegar lá, se um dia por acaso você se tornar um milionário, uma pessoa muito bem sucedida, uma pessoa com posses, com isso, com aquilo, você acha que você vai encontrar satisfação nas coisas? Você acha que você vai encontrar satisfação em bens materiais, em prazeres? Será que isso realmente vai te completar de alguma maneira? A gente tem um exemplo claro de Salomão, que era uma pessoa que teve de tudo o melhor na vida e chegou à conclusão no fim da sua vida: tudo é ilusão. Tudo é ilusão. Eu corri atrás dessas coisas achando que a resposta era essa, mas não era. Eu não encontrei aquilo que me trazia satisfação, que me trazia sentido, que me trazia propósito. E eu queria fazer um desafio para vocês, gente. Uma coisa que talvez seja boa da gente exercitar na nossa cabeça é: próxima vez que você vê uma pessoa que para ti chegou onde você gostaria de estar, né? Vou pegar um exemplo assim, né? O dia que você vê aquele cara andando na rua com um carrão importado lá, uma Porsche 911, né? Você olha para dentro do carro, não olha para o carro, olha para a pessoa que está dentro ali. E cara, você pode ter certeza que o cara que está ali dirigindo aquele carro, por mais que um dia talvez aquele carro tenha sido um sonho para ele está dirigindo aquele carro pensando em qual outro carro, quando eu tiver o carro X, o carro Y, aí sim que vai ser da hora. E aí você fica pensando, meu Deus, mas olha tudo que o cara já conquistou, tudo que ele tem, e mesmo assim na cabeça dele aquilo ali não é suficiente. É assim, gente, não importa o tamanho da conquista que você tem, a gente pode até apreciar elas no começo, ficar muito alegre com elas, mas entendam, gente, que isso não vai trazer satisfação real na vida de vocês. Isso não vai completar um buraco que tem dentro de vocês. E é interessante que Salomão ele chegou numa conclusão. Ele diz assim, ó: não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode
alegrar-se. Vejam só que peculiar a conclusão de Salomão. A melhor coisa que a gente pode fazer é comer, beber e se alegrar com o que a gente tem hoje. É parar de olhar para o futuro, parar de olhar para coisas que estão por vir, como se aquelas coisas lá um dia vão trazer de alguma forma uma plenitude dentro da gente. Isso é muito importante, gente, porque vocês veem que a gente começa a encontrar alegria no dia de hoje. Não na minha conquista futura, não quando eu tiver tal título, quando eu tiver tal posse, quando eu tiver tal patrimônio. Isso é ilusão, gente. Salomão experimentou tudo isso. Um dia ele sonhou com diversas coisas, grandiosas coisas ele fez. Ele planejou, ele arquitetou, ele construiu para no fim dizer, cara, isso é ilusão. No fim eu me deparo com aquele buraco de novo dentro de mim. Então, viva feliz hoje com o que você tem agora. E a parte mais importante desse texto é a conclusão dele. Ele diz que, e vi que isso também vem da parte de Deus, porque separado dele, o que a gente pode ter? Então, gente, o dia de hoje é um dia especial simplesmente por a gente ter o que for que a gente tenha, né? A nossa comida do jeito que ela é, as nossas roupas como são, o nosso carro, o nosso trabalho, enfim, tudo isso vem de Deus e merece a nossa apreciação, merece a nossa gratidão. Se eu não for feliz hoje com o que Deus me deu, eu não vou ser feliz amanhã com qualquer que seja a coisa que eu possa conquistar, que eu possa ter. Sempre dentro de mim vai ter essa ânsia de não, está faltando alguma coisa. Mas se a gente começar a ressignificar isso e talvez fazer o exercício de duvidar dessa nossa ideia de que não, quando eu tiver tal coisa eu vou ser feliz. Você para um pouco e fala assim, não, mas isso é mentira. Se eu não consigo ser feliz hoje com o que eu tenho, o que me garante que amanhã eu vou ser feliz com aquela coisa X, com aquela coisa Y? A gente tem que fazer esse exercício de começar a duvidar de nós mesmos, duvidar dessa ideia que é uma armadilha. A gente, no fim, sempre está correndo atrás de um sucesso que, no fim, não vai trazer nenhuma satisfação duradoura. Momentânea, sim, mas algo que perpetua, não. Se a gente começar a escolher, a olhar para o dia de hoje, para os nossos bens de hoje como uma dádiva, aí a gente começa a encontrar satisfação, a gente começa a apreciar a nossa vida e a gente começa a louvar o nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Se você começar a viver uma vida nessa ideia de que eu tenho o direito disso, eu vou correr atrás disso porque isso é meu por direito e vou conquistar as coisas. Quando você começa a viver com essa mentalidade daquilo ser algo que está sendo devido a mim, cara, tu sempre vai encontrar insatisfação, você nunca vai estar satisfeito contigo e onde você está. Mas quando a gente começa a olhar para tudo à nossa volta como algo que Deus nos deu, para nossa alegria, para nossa satisfação, cara, aí a gente começa a encontrar realmente alegria no dia de hoje, não no próximo dia, no agora. Isso muda completamente a nossa maneira de viver, mas é um exercício muito difícil, gente. É literalmente um exercício muito difícil, porque enquanto a gente vive essa ideia de que amanhã, ou quando eu tiver isso, quando eu chegar lá, eu vou ser feliz, essa ideia, ela sempre está aqui na nossa cabeça tentando enganar a gente. E o exercício é justamente esse, a gente olhar para dentro de si e duvidar dessa ideia. E dizer, não, mas eu não posso ser feliz hoje com o que Deus me deu hoje. E veja como isso, gente, ajuda a gente nesse mundo que a gente está olhando as exceções
e ficando triste com a nossa condição atual, porque a gente não chegou lá, porque a gente não é como fulano, a gente começa a encontrar satisfação naquilo que a gente já é, naquilo que a gente já tem, e encontra alegria ali, encontra prazer, encontra satisfação, encontra gratidão a Deus por tudo aquilo que a gente já tem. Veja como a coisa ela pode ser diferente dependendo do nosso olhar. A gente já tem muita coisa, a gente já é muito abençoado. Eu não estou atrasado, eu não estou ficando para trás, eu estou no tempo de Deus. As coisas vão ser como são, e se eu vou ser um grande milionário ou não, bom, o que isso vai realmente mudar na minha vida? Porque o que a gente mais vê são pessoas que são ricas, milionárias, mas ainda assim experimentam tristeza, depressão, frustração, ingratidão, não conseguem apreciar a sua vida ao redor, não conseguem viver com as suas relações, com seus filhos, com a sua esposa, né, com seus pais. Gente, o dinheiro, o sucesso, ele por vezes ele cobra um preço alto demais. E às vezes tudo aquilo que você valoriza, tudo aquilo que você acha bom, nem sempre vai acompanhar essas metas idealistas. E duvide também, gente, que essas pessoas que vivem essa vida fora da curva na internet, duvide que elas vivem realmente uma vida extraordinária e muito diferente da sua. Duvide que elas, nossa, elas estão realizadas, elas estão vivendo o sonho. Gente, cuidado, porque a internet ela é cheia de aparências. Literalmente a internet é feita de aparências. Nem tudo que a gente vê é as coisas como são. E às vezes por trás de um ícone ali, de uma pessoa que a gente vê como um exemplo de sucesso, tem uma alma triste, tem uma alma ingrata, tem uma pessoa ali que ainda está sentindo aquele vazio. E, gente, a gente pode ser diferente hoje. A gente pode encontrar gratidão no dia de hoje. Isso não impede, gente, vocês de trabalharem, de quererem melhores condições. Isso é plano de Deus também, a gente querer se desenvolver, a gente querer melhores condições. Mas não vamos deixar essa nossa ansiedade por dias melhores fazer a gente depreciar, não apreciar o dia atual. Vamos viver cada dia como se fosse um milagre. Vamos viver com as pessoas que estão na nossa volta como pessoas que Deus deu ali um tempo limitado para a gente viver com elas, para a gente se relacionar com elas. Ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe se hoje é meu último dia ou o último dia da pessoa que eu amo. Então, vamos viver intensamente com essas pessoas, vamos nos relacionar, vamos dar valor às coisas que realmente importam e vamos apreciar já hoje como um dia milagroso. Espero que essa mensagem, essa reflexão tenha ajudado vocês. E se ajudou, gente, eu peço, me ajuda a compartilhar esse vídeo com outra pessoa aí, que com certeza essa mensagem pode falar para uma pessoa que, enfim, precisa dessa meditação num tempo aí que, poxa, a gente se compara tanto, a gente se sente às vezes tão para baixo olhando para a vida dos outros, né? E, poxa, tem tanta coisa pra gente apreciar, né? Tem tanta coisa pra gente olhar na nossa volta e falar, poxa, mas Deus já fez muita coisa por mim, né? Deus já me deu tanta coisa. Então, me ajuda a levar essa mensagem compartilhando esse vídeo e próxima semana estamos aí para mais uma reflexão. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau.